E ainda falando em formação de palanques para 2026, a gente vai chamar para conversa o Carlos Madeiro, que traz para a gente hoje no UOL uma história muito interessante, a articulação política ali em torno de uma vaga para candidatura ao Senado lá na Paraíba, que condiciona um pouco da relação do Hugo Mota com o Lula. Madeiro, tudo bem? Bem-vindo aqui ao All News. Explica pra gente por que a relação do Lula com o Hugo Mota passa pela prefeitura de Patos, na Paraíba. Olá, Mauro. Olá, todo mundo que está assistindo. É o seguinte, o Nabor Wanderley, o pai do Hugo Mota, é o prefeito da cidade de Patos. Patos é uma cidade no sertão da Paraíba, né, e com boa parte do semiárido do Nordeste, boa parte não, inteiro o semiárido do Nordeste, tem uma vocação de lulismo muito forte, né? As eleições sempre são marcadas por grandes votações do lulismo. O Nabor, ele quer ser candidato ao Senado em 2026 e sabe que tem dificuldades, é um nome do interior que precisa popularizar ainda a sua marca. E sabe que para isso precisa do apoio também do presidente Lula. E o que acontece nessa articulação que envolve o Hugo? O Hugo, que é o filho do Nabor, ele tem feito aí algumas ações, tomou umas ações na semana passada, todo mundo acompanhou, que tiveram muita repercussão na base do Lula, que foi a questão de pautar a urgência da anistia, a questão da PEC da blindagem, adiar a votação do imposto de renda, e ele foi muito cobrado. E o Nabor, por tabela, também foi muito cobrado. Nesse cenário, aconteceu uma coisa que parecia improvável até o mês passado, que foi um rompimento do grupo do governador João Azevedo. O que é que o grupo pensava? Lançar um único candidato com apoio de Lula e fazer uma campanha contra, provavelmente, o nome do bolsonarismo, que é o Efraim Filho. É um nome que vai ser o candidato do bolsonarismo, enquanto o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será o candidato ao Senado. Nesse meio, o prefeito de João Pessoa, ele fez um movimento de sair do PP que ele fazia parte, por entender que não seria o escolhido. Ele lidera todas as pesquisas feitas até aqui para a disputa. Então ele saiu desse grupo, ele rachou o grupo e se aproximou do senador veneziano Vital do Rego, que é um aliado histórico de Lula. O veneziano vai para a reeleição ao Senado e já convidou o prefeito a fazer parte da chapa, sendo candidato ao governo, dando a legenda, inclusive, do MDB para ele se candidatar. Esse rompimento da base deve fazer com que o lulismo, né, o Lula, a base do Lula, tenha dois candidatos. Ou seja, terá o candidato, provavelmente o Cícero, e o Lucas Ribeiro, que é o sobrinho daquele ex-ministro, inclusive da Dilma, o Aguinaldo Ribeiro, que deve ser efetivado governador, ele é o vice-governador atual, e deve ser efetivado governador com a renúncia do João Azevedo, que também vai disputar o Senado. Qual a articulação que, resumindo, o Hugo Mota quer? Fazer uma chapa que tenha Lucas, o candidato ao governo, na reeleição, no caso, que ele assumiria com a saída do João. O João desce para o Senado e hoje lidera as pesquisas na corrida ao Senado. E a outra vaga no Senado na disputa seria do Nabor. Essa chapa teria apoio do Lula e, por exemplo, uma das articulações seria para o PT indicar o vice do Lucas na chapa ao governo. Isso daria, evidentemente, uma força. Lembrando que a Paraíba é um estado que dá, historicamente, grandes votações a Lula e aos candidatos dele, e o padrinho político Lula é muito forte. Só que o veneziano faz um movimento com o Cícero para puxar o PT para o lado dele. O veneziano é um cara que tem muito mais história com o PT, né? Ele é aliado do grupo mais ligado histórico ali ao PT, Ricardo Coutinho, e aí o que acontece? Ele tem a tendência, então, de lutar para trazer o apoio do Lula para essa outra chapa, o que faria com que o Lula não apoiasse o Nabor. Então, o Hugo Mota, segundo eu conversei com algumas pessoas lá da Paraíba, estaria muito propenso a tentar mudar a sua postura em Brasília para tentar agradar o presidente Lula e transformar essa presidência da Câmara e votações de interesse do governo numa, digamos assim, num fiel da balança para o Lula vir para o lado do Nabor e, claro, do João e do Lucas apoiando. Isso ainda é muito certo, foi um movimento recente do Cícero e a gente espera que, dentro dos próximos meses, o posicionamento do Hugo Mota, é o que um aliado dele me disse, é que ele tende agora, até pela popularidade na Paraíba, a impopularidade das ações de anistia, PEC da bandidagem, essas medidas, essas impopularidades o empurraram
para a pauta do presidente e unir o útil ao agradável. Ele vai fazer com que isso seja uma moeda de troca para que o Nabor seja candidato ao Senado com o apoio do presidente. Ou seja, a pauta da Câmara pode ser influenciada pela disputa ao Senado na Paraíba. E você percebe, né? No campo da direita existe toda uma disputa pelo apoio de Jair Bolsonaro, no campo da esquerda também existe uma grande disputa pelo apoio de Lula. Quer dizer, são os dois grandes líderes populares e, né, também na análise de muita gente, os dois grandes líderes populistas que o Brasil tem, e a política orbitando em torno dessas duas figuras aí que a gente vai analisando para você. E tem uma questão interessante, o Madeiro, que é o seguinte: isso não é só na Paraíba. Por exemplo, a gente acabou de ver em Alagoas o Renan Calheiros, para provocar o Arthur Lira, colocar em votação um projeto alternativo de isenção de imposto de renda também, porque esse projeto está na relatoria do Arthur Lira na Câmara, que é de um grupo político rival do Renan Calheiros em Alagoas. Aí o Renan falou assim: o Arthur Lira sentou em cima da isenção do imposto de renda, vou botar eu aqui no Senado para votar. Quer dizer, de novo é a política regional pautando a política nacional. Nesse caso de Alagoas, inclusive, já vou fazer um anúncio aqui. Segunda-feira sai uma matéria minha contando todo o bastidor. Isso tem sido muito comum no Nordeste, né, onde o Lula tem uma enorme popularidade, principalmente, efetivamente, onde o PT não governa. Pernambuco, tivemos agora a saída da Raquel Lira, a governadora, que era do PSDB, que foi eleita sendo neutra na disputa ali entre Lula e Bolsonaro em 2022. A candidata do Lula era a Marília Reis, do Solidariedade, mas a Raquel já fez movimentos de aproximação do Lula, está no PSD, que é um governo, que é um partido que lá em Pernambuco é da base do Lula. Então você imagina que ela vai disputar também. Agora, lá tem um complicador, porque o candidato é muito forte, é líder disparado, é o João Campos, prefeito do Recife. No caso de Alagoas, o que acontece é que Lira e Renan vão disputar aí pela primeira vez uma eleição na mesma disputa. Eles vão ser candidatos ao Senado. E aí eles sabem do seguinte: a disputa vai ser acirrada. O Renan tem um favoritismo natural por ser um integrante líder do MDB, que tem aqui mais de 70% das prefeituras, né? É um número absurdo de prefeituras do MDB. O Arthur tem uma base menor, mas ao mesmo tempo o Arthur conta com um fator que ainda não está certo, que é a candidatura ao governo do prefeito de Maceió, um baita de um popular que em Maceió ganhou a reeleição com mais de 80% no ano passado, só que o JHC não sinaliza se vai sair para o governo, se vai sair para o Senado ou se não vai sair. Então essa indefinição fez o Arthur começar a campanha dele num voo solo, que aí todos sabem que ele teria muito mais dificuldade se não houver um nome forte ao governo, para tentar a disputa ao Senado. Como são duas vagas, eles tendem a disputar e talvez conquistar as duas. Mas se o JHC, por exemplo, for para a disputa ao Senado, o que muitos políticos acreditam, o JHC hoje lidera com muita folga essa disputa e levaria aí, sem dificuldades, muitos creem, a primeira vaga. Então, o Renan e o Arthur brigariam pela segunda. E tem outros nomes fortes também, né? Principalmente aí o relator da CPMI, o Alfredo Gaspar, um político que é do Ministério Público e que tem aí uma grande influência, inclusive, do bolsonarismo, mas também capitaliza um pouco dessa parte do centro, que pode ser candidato ao Senado, e as pesquisas colocam ele bem à frente também do Arthur. Então, o Renan declaradamente já disse que não quer o Arthur Lira no Senado, que prefere o JHC, inclusive, que era também um adversário histórico dele aqui nos últimos anos, mas mesmo assim ele prefere atacar o Arthur para não deixar o Arthur ganhar sozinho os louros de uma movimentação política importante, que é essa isenção, que vai, claro, trazer muita melhoria à vida das pessoas, e o Arthur, obviamente, foi o relator dessa medida e vai querer e usará isso com certeza na sua campanha com muita intensidade, porque ele é um político que se aliou ao Bolsonaro, sabe das dificuldades do Bolsonaro no interior do estado. A eleição de deputados federais é mais simples, né? Ele teve muitos votos na capital, mas no interior ele precisa descolar um pouquinho essa imagem para conseguir mais votos. O Ronilson tem uma pergunta, né, Ronilson? Sim, obrigado. É bem rápido, ainda sobre o cenário da Paraíba. Se o Sérgio Queiroz mantém essa decisão dele de não concorrer ao Senado, ou se tem algum movimento dele voltar à cena da disputa novamente.
Olha, o nome dele não é nem sequer, eu não vi o nome dele ser testado no Senado. A Real Big Data fez uma pesquisa que saiu na quinta-feira, o nome dele não foi testado. Eu acho que o quadro do Senado, ele tem 4 nomes que parecem bem definidos, né? Que é a questão do João, que lidera com folga, você tem a reeleição do veneziano, o Marcelo Queiroga, que é um nome muito forte, também no bolsonarismo, mas também aparece ali bem atrás nas pesquisas, e o Nabô. Então, esses 4 nomes disparam. Há um nome também do Pedro Cunha Lima, né, que foi candidato ao governo na última eleição, que também aparece, mas pelo que a gente está percebendo, talvez ele faça uma articulação e indique o vice na chapa ali do Cícero Lucena, que é um nome forte hoje do governo. Então, eu acho que o Senado já está bem congestionado e devem ser esses nomes aí que estão sendo testados que vão concorrer. Carlos Madeiro, muito obrigado por nos ajudar, pelas informações que você traz, pelas análises também. Volte sempre aqui ao All News, você é sempre bem-vindo. Até uma próxima, bom sábado para você. Eu agradeço, hein? Qualquer coisa é só chamar. Chamaremos, com certeza.